Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa dica sensacional de matemática básica, tá? E, pessoal, o tema que eu quero comentar com vocês nessa dica é chamado de potenciação e radiciação. E, turma, é uma matemática básica que é necessária para você andar no conteúdo, por exemplo, de exponencial, tá? Então, quando você pegar uma questão de exponencial, você precisa desses conceitos, dessas propriedades que a gente vai aplicar aqui e que você nunca mais vai esquecer, beleza? Turminha, lembrando, segue lá no Instagram, monster.concursos. Segue lá no Instagram também, professor Ian Ribeiro. Todas as nossas dicas, turma, todo o nosso cronograma, tá? Que a gente faz de live, todo o nosso perfil realmente voltado para concurso, você vai encontrar lá. Então, vale a pena você seguir, beleza? E, turminha, então, enquanto eu tô passando aqui, enquanto eu vou anotar o tema que a gente vai ver primeiro, você já pega o celular, já segue a gente lá, já vai aqui embaixo, ó, já clica aí inscrever-se, ajuda demais o nosso conteúdo, beleza? Turma, primeiro tópico que nós vamos trabalhar se chama potenciação. Turminha, o que eu quero que você entenda a respeito de uma potenciação é que isso daqui é uma estrutura matemática. Isso aqui é uma estrutura matemática, beleza? E quando eu falo, turma, estrutura matemática, é o tipo de situação que você bate o olho e você já sabe do que você vai trabalhar, tá? Então, do que consiste essa estrutura? Turminha, a gente tem um número maior que fica embaixo e vocês vão encontrar um número maior em cima. No caso de uma exponencial, você vai encontrar uma variável na parte de cima, dependendo da situação, mas não tem problema. A ideia ela é a mesma. Só que quando você pega essa estrutura aqui, o que eu quero que você anote e entenda é que a parte de baixo ela consiste na famosa base. Turma, a parte de cima ela consiste nisso aqui, ó. Ela consiste no expoente. Qual que é a sacada? A potência, ela nada mais é do que uma multiplicação de um mesmo número. Quando você tem a base e você tem o expoente, turminha, isso aqui é você multiplicar a sua base uma quantidade de vezes que o expoente ele está te indicando. Então, de maneira genérica, quando eu coloco A e o X em cima, significa falar que eu vou multiplicar o meu A por ele mesmo quantas vezes? X vezes, beleza? Se fosse um 3, 3 vezes e assim sucessivamente. Tranquilo? Detalhe, tá, turma? A maneira como a gente lê isso daqui é assim, ó. O A é por conta da base, tá? Então, você vai ler A elevado a. Se eu estou colocando que é o x, eu posso dizer que é o A elevado a x. Se eu estou dizendo, por exemplo, que é um 4, é o A elevado à quarta potência. Beleza? Quinta potência. Então, não estranhe você pegar algo nesse sentido aí. Beleza? Então, a interrogação ela é definida, então não tem problema. Até porque isso daqui faz menção ao seu expoente.
Show de bola? Então, o que que acontece, turma? Com isso daqui, a gente entende algumas coisas. Por exemplo, 5 ao quadrado. Quem é a base? 5. Quem é o expoente? 2. Então, eu multiplico 5 duas vezes, não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, por isso que você aprendeu a vida toda que dá 25. A mesma coisa acontece se você tem uma fração, tá? Meio elevado à terceira potência. Turma, nessa situação aqui, ó, você vai multiplicar a fração por ela mesma 3 vezes. Meio vezes meio vezes meio. E a resposta é 1/8, beleza? Até porque na multiplicação de frações, é isso aqui que acontece. Tranquilo? Só que percebe, turma, que nesses dois exemplos que eu dei, poderia ser um decimal também, não tem problema não. Percebe que nessa situação eu não coloquei a base negativa, é porque você vai ver agora, ó. Turminha, a gente entra aqui, ó, na potência de base negativa, beleza? Potência de base negativa. Turminha, o que eu quero que você anote é o seguinte. Para isso aqui acontecer, você precisa fazer o uso disso daqui, ó. Você precisa fazer o uso dos parênteses, tá? O uso dos parênteses é o sinal visual que você precisa, a nossa notação visual que você precisa para poder indicar para a pessoa que você está carregando a base de maneira negativa, tá? E aqui a gente entra em uma implicação. Por exemplo, o que acontece? Menos 5 ao quadrado. Tá vendo que eu estou fazendo uso dos parênteses? Beleza. Se você está enxergando isso, eu estou indicando para você que a base é o menos 5. Show de bola? Nesse caso aqui, quem é o expoente? É o 2. Matematicamente, o que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando o menos 5 por ele mesmo duas vezes. Só que, turminha, o que você precisa lembrar aqui? Olha isso que eu estou marcando. Aí você vai falar, ah, Ian, tem o jogo de sinal. Tem, tá? Turma, tem o jogo de sinal. Percebe que aqui, quando você multiplica, vai ficar o quê? Positivo. Então, ele se torna mais 25. Beleza? Vamos para outra situação. Se eu chego para você e falo assim, ó, menos 5 ao cubo, menos 5 vezes menos 5. Turminha, olha o jogo de sinal. Quando você faz essa parcela aqui, ele vai ficar positivo, beleza? Só que quando você pega esse resultado positivo e multiplica pela parcela que está sobrando, percebe que ele volta a ficar negativo? Esse resultado aqui é menos 125. Onde que eu quero chegar? É aí que está o detalhe, tá? Você vai chegar nisso daqui, ó. Base negativa mais
expoente par, o resultado é sempre positivo, beleza? O resultado é sempre positivo. Turminha, se você chegar aqui, ó, base negativa mais expoente ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Isso vai acontecer porque você passa a enxergar essa parcela aqui. Então, sempre vai existir um menos para voltar com que tudo se torne negativo. Tranquilo? Então, beleza. Turminha, nesse caso aqui agora, a gente vai trabalhar o seguinte. Dentro da potenciação, nós temos isso daqui, ó, as propriedades. As propriedades. Beleza? A sacada da propriedade, turma, em relação a uma potência, ela tem uma finalidade, tá? Ela tem esse objetivo aqui, ó. Simplificação. Ponto. A gente vai ver umas propriedades agora, e a primeira é essa daqui, ó. Você vai enxergar uma multiplicação de mesma base. Ponto. Multiplicação de mesma base. É você bater o olho e falar assim, opa, peraí. É uma multiplicação e a base da potência, ela é a mesma. Quando isso ocorre, turma, você vai enxergar isso aqui, ó. A elevado a um expoente vezes o mesmo A elevado a outro expoente. Tranquilo? O que acontece aqui? Basta conservar a base e somar os expoentes que você tem. Beleza? Você vai somar os expoentes que você tem. Esse mais esse. Só que tem um detalhe muito bacana, porque quando você pega uma questão de exponencial, normalmente você enxerga o lado direito. Então, quando você estiver estudando potência, o que eu quero que você aprenda? A propriedade da esquerda para a direita e a propriedade da direita para a esquerda. Se você encontrar uma soma no expoente, você pode reescrever na forma de multiplicação, não tem erro, tá? O processo de ida e o processo de volta. E isso acontece pelo seguinte. Ó, exemplo. Letra A. E eu vou falar para você assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Por que você pode somar? Turma, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2, 3 vezes. Só que quando você escreve na forma expandida, tá vendo que eu estou multiplicando o meu 2 por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 2, que é igual 2 elevado à quinta potência, tá bom? É isso aí que você vai fazer. Segunda propriedade. Turma, da mesma forma que você faz uma multiplicação de mesma base, você faz uma divisão de mesma base. Divisão de mesma base, beleza? Você vai encontrar, de maneira genérica, algo assim, ó. A elevado a x dividido por A elevado a y.
a base, ela é a mesma. Nesse caso, turma, você conserva a base e subtrai os expoentes. Tranquilo? Subtrai os expoentes. Esse menos esse daqui de baixo. Só isso. Divisão de mesma base, conserva e subtrai. Vamos ver um exemplo? Vamos. Vou botar aqui exemplo, só que com a letra B. Tranquilo? Turminha, olha isso aqui, ó. 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado. Sem problema nenhum, você poderia fazer 8 dividido por 4 e você sabe que dá 2. Só que como eu quero testificar isso daqui, ó, a gente vai expandir o 2 ao cubo como 2 vezes 2, 3 vezes. Eu vou expandir o 2 ao quadrado como 2 vezes 2, 2 vezes. O que você pode fazer agora? Cortar, ó. Como é uma divisão, isso é possível. 2 é o resultado que sobrou. Ué, Ian, mas era a mesma coisa de fazer 8 dividido por 4. Exato. Mas aí você percebe que para você chegar nisso, você precisou fazer uma potência para depois fazer a divisão. Se você entender que só tem a mesma base e subtrair o expoente, muito mais rápido, muito mais direto. Tranquilo? Vamos para a nossa terceira propriedade. A terceira propriedade, turma, é essa daqui, ó. Multiplicação de mesmo expoente. Tranquilo? Multiplicação de mesmo expoente. De maneira genérica, você vai encontrar isso aqui, ó. Uma base elevado a um valor x vezes uma outra base elevado ao mesmo expoente, b elevado a x. Se você observar, o expoente ele é igual. O que você pode fazer? Não é regra, tá? Mas você pode entender que isso é possível. Tá vendo que existe uma multiplicação aqui? Se o expoente ele é o mesmo, eu posso primeiro multiplicar as bases e depois eleva. Então, nessa situação aqui é assim, ó. Primeiro multiplica e depois eleva. Beleza? Primeiro multiplica e depois eleva. Essa é a sacada. A gente chega aqui, ó, e faz um exemplo para você entender melhor, tá? Olha o exemplo que eu vou fazer. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Bases diferentes com o mesmo expoente. Você pode, turma, sem problema nenhum, fazer isso aqui, ó. 4 vezes 9, 36. Só que o que eu quero que você entenda também? O expoente não é o mesmo? É. Eu posso primeiro multiplicar 2 vezes 3 e depois elevar. 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. É a mesma situação. É porque você às vezes não está enxergando assim, ué, mas se eu posso fazer o de cima, por que eu vou fazer o de baixo? É porque, na verdade, turma, existe processos de simplificação. Existem questões de concurso que pede para você assim, ó, ao simplificar a expressão tal, obtém-se. E essas regras, elas podem fazer parte desse processo, tá? Então, tem que ficar de olho aí. Vamos lá. Quarta propriedade.
Qual é a quarta propriedade? É essa daqui, turma, ó. Divisão de mesmo expoente. Divisão de mesmo expoente. Da mesma forma que você pode realizar uma multiplicação de mesmo expoente, você pode realizar a divisão. E aqui você já está percebendo que é uma forma intuitiva. Como assim? Lembra que na multiplicação eu tenho a possibilidade de primeiro multiplicar para depois elevar. Se você trouxer de maneira análoga, você vai falar o que para mim? Ah, Ian, então, nessa situação, eu tenho a possibilidade de primeiro dividir para depois, ó, elevar. Exatamente, tá? Então, a sacada dessa regra é: primeiro divide e depois eleva. Ó, primeiro divide e depois eleva. Vamos fazer um probleminha rápido aqui, no seguinte aspecto de exemplo. Vamos. Exemplo. Letra D. Turma, olha só. 6. Tirar o parênteses aqui. Vou botar assim, ó. 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, tá? O que você pode fazer? Ah, eu quero primeiro fazer isso aqui. E depois, dividido por 4. Eu sei que esse resultado, ele dá 9. Tranquilo. Só que pela nossa propriedade, você poderia fazer o quê? Poderia primeiro dividir 6 por 2 e depois você eleva. 6 dividido por 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Percebe que o resultado ele foi o mesmo. Vá da maneira como você se sentir mais confortável, tá? Eu sempre tenho o costume de falar isso daí para os alunos. Quinta propriedade, turma, é essa daqui, ó. Expoente negativo. Lembra que a gente estava falando sempre de uma situação onde a gente tinha uma base negativa, mas a gente não comentou sobre o processo do expoente, tá? Quando você encontrar o expoente negativo, você faz isso aqui, ó. Você deve aplicar a inversão da fração. E quando eu falo inversão, turma, é numerador vira denominador e denominador vira numerador, tá? É isso que acaba acontecendo. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. De maneira genérica, você pode encontrar assim, ó, a elevado a menos x. Primeira coisa, eu vou aplicar a inversão da fração, só que aí você vai olhar, ué, não estou vendo fração. É porque quando você tem o número inteiro, existe o denominador que é igual a 1. Ponto. Faz isso aqui, turma, ó. Inverte a fração. No que você inverte a fração, vai ficar 1 sobre a. Vai ser elevado a menos x? Não, porque a consequência da inversão da fração é você tornar isso daqui positivo, tá?
Então, ao inverter a fração, o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Ponto. Você pode encontrar uma fração direta no seguinte aspecto, ó, A sobre B elevado a menos x. Aqui ainda fica mais fácil porque você está vendo de maneira visual a fração. Então, quando eu tenho esse caso aqui, é de cara B sobre A. E o que aconteceu com o menos x? Se tornou mais x. Lembra que nessa situação, esse x ele vai para todo mundo, né? Porque vem disso daqui, ó. Lembra que quando a gente viu divisão de expoente igual, eu tenho a possibilidade de jogar tudo para o parênteses e depois dividir. Então, isso é equivalente a isso aqui, tá? Isso é importante a gente frisar, ó. Equivalentes. Ponto. Muito relevante. Tranquilo? A gente não está fazendo nada de novo nesse processo aqui, não. Show de bola? Turma, se você pegar isso daqui, ó, 10 elevado a menos 2. Acontece bastante em situações de notação científica, tá? Quando você tem aqui 10 elevado a menos 2, é a mesma coisa de inverter a fração. Vai ficar 10 ao quadrado. Isso aqui é a reescrita de 1 sobre 100. A matemática ela não tem muita coisa nova quando você passa de um ano para o outro na escola. Na verdade, é sempre o que você viu no ano anterior acrescido de alguma coisa. Porque essa divisão aqui, ó, você já aprende antes de potência. Aí você vai começar a aprender potências de 10, porque você vê notação científica, 10 ao quadrado. Só que como eu estou no denominador, você pode pensar assim, e é aí que a gente vira a chave num ponto. Porque sempre a gente tem a associação que é do negativo que você inverte a fração e fica positivo. Mas eu posso transformar essa fração em onde tem um expoente positivo em um expoente negativo. Turma, entenda sempre que o processo de propriedade é ida e volta. Olha esse caso, não é exatamente esse daqui de baixo? É. Se eu inverto a fração, o que acontece com o expoente? Fica negativo. Se eu inverto de novo, fica positivo. Vai ficar sempre esse processo. Ida e volta, ida e volta, ida e volta, tá? Então, saibam manipular esses valores. Isso daí é extremamente relevante. Ponto. Temos a penúltima propriedade, na verdade, que é chamada potência de potência. Potência de potência. Na verdade, turma, a potência de potência, ela tem essa estrutura aqui, ó. A elevado a x elevado a y. Quando você para analisar, essa base aqui, ela, na verdade, é uma potência, correto? Porque dentro do parênteses eu tenho uma outra base e um outro expoente, mas isso tudo está elevado a y. Muito simples, tá? É multiplicar os expoentes. Tem gente que ainda aprende assim, ó, faz esse e multiplica, mas é a mesma coisa. Tranquilo? Não é somar, não é dividir, é multiplicar. Ponto. Acontece demais em algumas situações. Ó,
Entenda que eu poderia tirar o parênteses, mas não tem problema. 4 ao quadrado. Mas por que eu coloquei no parênteses aqui dentro? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Se você pega esse valor e faz o processo de fatoração, e lembra que o processo de fatoração é reescrita do número em função de números primos. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu chego no parênteses e coloco 2 ao quadrado. Mas isso está elevado a 2. Se eu multiplico esses expoentes aqui, ó, eu vou ter quem? 2 à quarta. Eu sei que 2 à quarta é 2 vezes 2, 4 vezes, que dá 16. Mas não tem problema você chegar aqui e fazer assim, ó, Ayan, 4 ao quadrado é o mesmo 16. Eu sei. Mas entenda que o mesmo resultado a gente chegou em uma potência de uma outra potência. Tá bom? O gancho, turma, que eu vou deixar para a nossa próxima dica, que é sobre radiciação, é isso aqui, ó. Eu tenho a possibilidade de colocar o meu expoente em qual formato? Expoente fracionário. Como assim? A elevado a x sobre y. Turma, todo expoente fracionário vem de quê? Vem de uma raiz. E tem um ponto interessante que a gente aprende assim, ó. Eu vou fazer o desenho e você vai lembrar. Ah, eu já vi isso aí. Porque quando você desenha o sol que está lá em cima, a gente tem o costume de falar o elemento que está no sol vai para a sombra e o elemento que está na sombra vai para o sol. Primeiro eu coloco o radical, porque o expoente fracionário vem de uma raiz. Então, quem está no sol é o x, ele vai para a sombra. Ó, a base vai permanecer como radicando. O meu x, ele se torna o expoente do radicando. Percebe que ele está na sombra? Se eu colocasse um solzinho ali. Quem que estava na sombra anteriormente? O y. Ele vai para o sol. E uma vez que ele vai para o sol, ele se torna o índice da raiz. Beleza? Turma, anota um detalhe. Todo número elevado a zero é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá bom? Duas observações. Fica de olho aí que é super tranquilo também. Beleza? Essa é a primeira parte da nossa dica, turma. Então fica de olho nessa parte de matemática básica, de potências, porque te ajuda, e eu garanto para você, ó, te ajuda demais na parte de exponencial. Porque exponencial é você ter ali uma variável no expoente. Então você tem propriedades que devem ser aplicadas para a resolução de uma equação exponencial. Tranquilo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, lembrando que é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!